Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E hoje, encerrando o nosso estudo sobre as bases inorgânicas segundo as definições de Arrhenius, nós vamos estudar sobre as solubilidades das bases. Então fica de olho na tela que a nossa aula já vai começar. Então, meus amigos, estudar a solubilidade de um composto, qualquer composto químico, é, na verdade, estudar se ele vai ser solúvel ou não em qualquer determinado tipo de solvente. O solvente universal que nós utilizamos em grande parte dos experimentos, tanto do cotidiano como laboratorial, é a água. Então, as regras que nós vamos estudar aqui são as regras de solubilidade das bases em relação ao solvente químico água. Ou seja, nós vamos verificar aqui que algumas substâncias básicas elas se comportam de maneira a se solubilizar muito bem em água, outras nem tanto, vão ser parcialmente solúveis e outras totalmente insolúveis. Então, olha só, a regrinha que nós estamos falando vai mencionar isso daqui. Ó. Você vai ter bases solúveis, bases pouco solúveis e as bases insolúveis. Lembrando aqui que nenhuma substância química é 100% insolúvel em água. Então, quando a gente menciona, por exemplo, aqui substâncias insolúveis, significa dizer que, macroscopicamente falando, a gente não consegue ver aquela substância se dissolvendo nem um pouquinho na água. Mas quando a gente analisa quimicamente, laboratorialmente, microscopicamente, alguma ou outra molécula ou estrutura química acaba se dissolvendo. Por exemplo, um caso muito peculiar e muito conhecido no nosso dia a dia é a areia. O que é que a gente sabe sobre a areia em mistura com a água? Vai formar uma mistura heterogênea. A gente não consegue dissolver a areia na água. Então, muitas vezes a gente fala o quê? E acertadamente, a areia é uma substância insolúvel na água. Mas, como eu falei, não existe substância 100% insolúvel. O que vai existir é que, macroscopicamente, a gente não consegue visualizar nenhum pedacinho ali da areia se dissolvendo. Mas, microscopicamente falando, aquele mundo que a gente não consegue enxergar, uma ou outra partículazinha de areia, por exemplo, acabará se dissolvendo na água, o que visualmente não vai mudar em nada a forma visual que a gente vai enxergar aquela substância, ok? Então, vale essa ressalva aqui, não só no mundo das bases, mas no mundo das substâncias químicas como um todo. É por isso que a gente estuda no assunto de soluções, por exemplo, a parte de solubilidade, que é a parte que vai quantificar todas as substâncias químicas em termos de solubilidade. Não existe nenhuma substância química, repito, que tenha solubilidade zero em água. Tem aquelas sim, que apresentam grau de solubilidade, vamos dizer assim, muito, muito baixo. E por isso a gente aproxima e diz que elas são insolúveis. Então vamos lá, voltando para cá e feito essa menção aí a todas as substâncias químicas, como eu falei, substâncias básicas aqui, solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Como é que a gente vai caracterizar isso? Mais uma vez, a forma da gente identificar elas aqui será através da fórmula molecular. Fórmula molecular de base, como é que é, pessoal? É cátion junto do íon OH-, ou seja, a parte que vai ser decisiva para a gente analisar aqui vai ser identificar o elemento químico que está junto do íon OH, ou seja, que está junto da hidroxila. Então vamos lá, bases solúveis. Quem são aquelas bases que são consideradas solúveis, pessoal? As bases solúveis, observa, são as bases da família 1A e o cátion amônio, o cátion NH4+. Ou seja, quando a hidroxila estiver se ligando com alguém da família 1A ou então com o cátion amônio, essa base será considerada uma base solúvel em água, ou seja, o seu grau de solubilidade vai ser altíssimo. Como, por exemplo, aqui, ó, NaOH, Na é da família 1A, portanto, essa base aqui, o hidróxido de sódio, ela é uma base solúvel em água. Outro exemplo aqui, ó, LiOH, hidróxido de lítio. Lítio também é da família 1A, portanto a base será solúvel em água. Hidróxido de potássio, que é o KOH, K da família 1A, base solúvel. Aqui, o NH4OH, que é a parte específica, vamos dizer assim, da regrinha aqui, né? NH4 junto com o OH também formará uma base
solúvel em água, belezinha? Então essa é a regrinha que define as bases que são solúveis em água. Agora, as bases que serão pouco solúveis, ou seja, que terão um grau de solubilidade relativamente baixo, relativamente pequeno. E quando a gente diz pequeno, não significa desprezível, ok? Quem que serão as bases pouco solúveis aqui, pessoal? Serão as bases das famílias, ou melhor, da família 2A, dos metais alcalinos terrosos. Todos os elementos químicos dos metais alcalinos terrosos formarão bases pouco solúveis em água, como por exemplo, CaOH2, como por exemplo, hidróxido de magnésio, MgOH2, o mesmo hidróxido de magnésio que está presente no leite de magnésia, certo? Ou seja, a solução de hidróxido de magnésio é uma solução que vai ter o seu soluto parcialmente dissolvido na água, certo? Afinal de contas, a base é pouco solúvel, certo? Mais um aqui, o hidróxido de estrôncio, o SR, também aqui família 2A. Então é a regrinha aqui bem mais direta a ser lembrada, vamos dizer assim. E quem que serão as bases insolúveis? Lembra do que eu falei sobre a solubilidade aqui da segunda regra? Pouco solúveis não significa dizer solubilidade desprezível, significa dizer solubilidade baixa. Quando a gente fala dos insolúveis, aí eu retomo mais uma vez aquela ideia que eu mencionei no início da aula, pessoal. Não existe nenhuma substância que seja 100% insolúvel em água. O que existirá serão substâncias com uma solubilidade desprezível. Ou seja, o que é que significa desprezível? O valor vai existir, alguma coisa de matéria daquela substância vai se dissolver. Só que é praticamente desprezível macroscopicamente e visualmente, belezinha? Quem que serão as bases insolúveis aqui, pessoal? Serão todas as demais que não se encaixarem nas duas anteriormente vistas e estudadas. Ou seja, serão todas as bases que não são nem da família 1A, nem da família 2A e nem aqui o cátion amônio. Como, por exemplo, AlOH3, o alumínio aqui que está junto da hidroxila. Alumínio é da família 3A, portanto ele não vai se encaixar nem na regrinha do solúvel, nem na regrinha do pouco solúvel. Ele vai estar aqui na regra do insolúvel. Belezinha? E aí, em cima desse hidróxido de alumínio, que eu quero comentar uma aplicação bem interessante sobre ele, que é a característica, melhor dizendo, de antiácido. Antiácido a gente já tinha discutido numa aula anterior, não é? Antiácidos são o quê? São substâncias que combatem a azia, combatem a acidez estomacal. E o hidróxido de alumínio, ele é uma substância que está presente em um desses medicamentos que nós temos por aí na nossa vida, certo? E observa que nesse medicamento aqui, ó, tá escrito aqui, ó, suspensão. O que é que significa suspensão, galerinha? Suspensão, microscopicamente falando, é quando as partículas, o soluto, o tamanho das partículas do soluto, eles vão ter tamanho maior do que 1000 nanômetros. 1000 nanômetros é considerado uma partícula em suspensão, que macroscopicamente vai querer dizer o quê, professor? Vai querer dizer simplesmente que você vai ter ali uma mistura heterogênea. Por que a mistura vai ser heterogênea aí? Porque essa base aqui, o hidróxido de alumínio, ela não se dissolve muito bem em água. Ela é praticamente insolúvel, dando uma característica turva. Então, essa característica da turbidez é que significa que você tem ali uma suspensão. E essa suspensão ela é devido ao fato da substância ali em questão dissolvida, que é o hidróxido de alumínio, apresentar uma solubilidade muito pequena em água. Beleza, meus amigos? Então, essa foi a nossa aula sobre a solubilidade das bases, encerrando o estudo desses compostos. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!